Vídeo de hoje, equações exponenciais. Se você precisa aprender esse conteúdo, fica comigo nessa aula. Fala pessoal, professor Bruno aqui. Vocês estão no canal Fique Tranquilo e no vídeo de hoje nós vamos aprender a resolver equações exponenciais. Se você não for inscrito no canal e tiver interesse em mais aulas como essa, inscreva-se no canal para você não perder as próximas aulas. Então, sem enrolação, vamos começar a aula de hoje. Bem, pessoal, para a gente aprender equações exponenciais, a gente precisa fazer uma revisão básica das propriedades de potência. Então, vem comigo aqui, ó. Eu separei 7 para nós. Gente, uma potência, o número que está embaixo a gente chama de base, o número que fica mais acima a gente chama de expoente. Então, essa primeira propriedade aqui, ó, é quando a gente tem expoente negativo. Sempre que você tiver expoente negativo, esse expoente inverte a base. Cuidado, é a base que ele inverte, tá? A base é A, então se a gente inverter, vai ficar 1 sobre A. E aí o menos desaparece do expoente, então ficou 1 sobre A elevado a N. Aí você pode distribuir esse expoente, 1 elevado a N continua sendo 1, e A elevado a N dá A elevado a N. Tá lá. Então, você tem que guardar. Expoente negativo inverte a base. Gente, a segunda. Multiplicação de potências de mesma base. O que você faz? Você conserva a base e você soma os expoentes. Tá lá. A terceira, divisão de potências de mesma base. Você conserva a base e subtrai os expoentes. E a quarta é a potência de uma potência. O que a gente faz? A gente vai conservar a base e vai multiplicar os expoentes. Vai ficar m vezes n. Bacana. Agora, a próxima é a potência de um produto. Potência de um produto, a gente pode reescrever distribuindo o expoente. Esse n vai para o A e também vai para o B. Então, a gente vai reescrever assim, ó, A elevado a N, que multiplica B elevado a N. E isso também vale para divisão, olha só. Você tem uma divisão elevada a um expoente N, você pode distribuir o expoente. A elevado a N sobre B elevado a N. Gente, toma cuidado. Isso só vale se for produto ou divisão. Muita gente fica querendo fazer isso na soma. Posso fazer isso na soma? Não posso. Aqui você tem que usar produto notável, tanto na soma quanto na subtração, tá? Você só pode distribuir o expoente, então, se for um produto ou se for uma divisão. E agora a sétima propriedade é quando você tem a potência com expoente fracionário. Você pode reescrever isso como uma raiz. Você vai repetir a base lá dentro, tá? Aí o número que está em cima vai ficar lá dentro da raiz, elevando a base, e o número que está embaixo vai ser o índice da raiz. Tem a brincadeira, né? Um solzinho aqui. Quem está no sol vai para a sombra. Quem estava na sombra vai para o sol. Beleza? Então vocês vão perceber que essas 7 propriedades da matemática básica nós vamos usar ao longo das questões. Beleza? Então vamos começar. Gente, a gente quer resolver equações exponenciais. Aí a primeira pergunta é, o que é uma equação exponencial? Uma equação exponencial é aquela que a incógnita está no expoente. Tá? Olha aqui um exemplo de uma equação exponencial. A gente tem a incógnita no expoente. Uma equação assim, ó. Isso aqui não é uma equação exponencial, não. Porque a incógnita aqui está na base. Para ser equação exponencial, a incógnita deve estar no expoente, tá bom? Aí a grande pergunta é o seguinte, como é que a gente resolve equações exponenciais? A primeira coisa que você tenta quando você pega uma equação exponencial, e que é o foco dessa aula, é igualar as bases. Como assim, professor, igualar as bases?
a gente vai ter uma potência no primeiro membro e uma potência no segundo membro. Você vai tentar igualar a base dessas potências, tá bom? Se isso não der certo, aí provavelmente você vai ter que usar logaritmos, que é o tema da nossa próxima aula, tá? Então você vai guardar o seguinte: sempre que você se deparar com uma equação exponencial, você vai tentar resolver igualando as bases. Gente, agora eu vou te falar uma coisa muito importante que muitos alunos têm dúvida. O aluno pergunta para mim assim: professor, eu não sei quando que eu uso logaritmo. Aí eu vou te falar isso aqui agora, você tem que guardar isso, é uma dica de ouro. Nós temos aqui, duas equações exponenciais. Repara, a incógnita está no expoente. Essa primeira, a gente consegue resolver igualando as bases. Repara, no primeiro membro você vai repetir o 2 elevado a x. No segundo membro você vai fatorar o 8. Quando a gente fatora o 8, 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Dá 2 ao cubo, Então você troca o 8 por 2 ao cubo. Aí a gente igualou as bases, O primeiro membro tem uma potência só de base 2, o segundo membro tem uma potência só de base 2. Quando a gente iguala as bases, a gente pode igualar os expoentes. Então o x tem que ser igual a 3. Então repara que esse primeiro exemplo eu consegui resolver igualando as bases, foi tranquilo. Agora, olha o exemplo 2. 2 elevado a x igual a 3. Como é que a gente vai igualar essas bases? A gente não consegue. É nesse momento que você pode usar o logaritmo. Aí, o que a gente faz? A gente aplica log no primeiro membro e aplica log no segundo membro. A gente vai conversar sobre isso, mas quando a base do log aqui não aparece, ela vale 10, tá? Gente, aí tem uma propriedade de log que diz que quando você tem expoente, esse expoente pode passar multiplicando. Então você pode reescrever como x vezes log de 2 é igual a log de 3. Aí você vai encontrar o seu x. O x vai ser, joga o log de 2 dividindo, log de 3 dividido por log de 2. E aí, provavelmente, na questão, você vai ter a informação do log de 3 e do log de 2 para você substituir e ter o valor do x. Beleza, pessoal. Então, você tem que guardar isso daqui. Quando você quer resolver uma equação exponencial que você não consegue igualar as bases, o que você vai usar? Logaritmo, tá? E é o tema da nossa próxima aula, não perca. E agora nós vamos fazer alguns exemplos sobre esse lado de cá. Essa aula de hoje é dedicada a resolver situações em que a gente consegue igualar as bases, beleza? Então vamos começar a treinar. Olha lá, resolva em reais. Primeiro, letra A. 2 elevado a x igual a 128. É uma equação exponencial, você vai tentar igualar as bases. Você vai pegar o 128 e vai fatorar ele aqui no cantinho. Você põe aqui 128 e vai fatorar. Aí você divide por 2, 128 por 2 dá 64, divide por 2 de novo, dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Quantos 2 apareceram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você pode trocar o 128 por 2 a 7. Então ficou 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 7. Aí observa, tem uma potência só de cada lado e a base da potência está igual. Então você pode igualar os expoentes. O x tem que ser 7. Beleza? Mais um exemplo, letra B. Letra B nós temos 2 elevado a x igual a 32 vezes raiz quinta de 8. O que eu vou fazer aqui? Vou repetir o 2 elevado a x. O 32 você vai fatorar ele. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então repara que é 2 à quinta. Você troca.
A raiz, você repete ela por enquanto. E o 8 você fatora. O 8 é 2 ao cubo. Nós já tínhamos feito ele hoje, né? Ô, gente, tá ficando desse jeito, ó. Aí nós vamos melhorar isso. Repete o 2 elevado a x. Repete o 2 à quinta. E repara que tem uma raiz. Aí você lembra dessa propriedade aqui, ó. A gente pode transformar a raiz em uma potência com expoente fracionário. Então você repete a base e aí você lembra da brincadeira. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Ficou assim. Aí você repete o 2 elevado a x. E aqui, ó, multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Cuidado! Tem aluno que às vezes aqui já quer igualar os expoentes. Não pode ainda, você tem que juntar eles primeiro, tá? Você tem que deixar uma potência só no primeiro membro e uma potência só no segundo membro. Bacana, agora a gente vai igualar os expoentes. X é igual a 5 mais 3 quintos. Como é que você resolve isso? Você tira o MMC. 5 dividido pelo número que está embaixo do 5, que é 1, dá 5. Vezes 5, 25. 5 dividido por 5 dá 1 vezes 3, 3. Então está dando 28 quintos. Professor, pode cancelar esse denominador aí? Pode não. Você só poderia cancelar se tivesse um 5 aqui debaixo também, né? Beleza? Beleza, pessoal. Letra C agora. Nós temos aí uma equação exponencial. Nós vamos tentar igualar as bases. Esse 9, eu vou fatorar ele. Ele é 3 ao quadrado e aí já tinha um expoente. Aí você põe um parênteses e põe o seu expoente. E esse 1 sobre 27, eu estou interessado em inverter a fração. Lembra lá da propriedade básica? Para inverter a fração, a gente põe um expoente negativo. Então vai ficar 27 elevado a menos 1. Aí eu não alterei nada, né? Aqui você multiplica, né? Potência de potência. E aqui você fatora o 27. Se a gente fatorar o 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ou seja, o 27 é 3 ao cubo. Troca. Fica 3 ao cubo elevado a menos 1 que já tinha. Bacana. Repete o primeiro membro. E no segundo membro, você multiplica os expoentes. Vai ficar 3 elevado a menos 3. Percebam que eu consegui igualar as bases. Agora é só você igualar os expoentes. 2x é igual a menos 3, ou seja, o x dá menos 3 sobre 2. Aí a nossa resposta. Bacana? Beleza, agora vamos complicar um pouquinho mais. Olha para a letra D. Letra D, quando você bate o olho nela, a primeira coisa que eu tentaria fazer é fatorar o 93. Vamos fatorar ele aqui. 93 divide por 3 dá 31, só que aí o 31 é primo. Então, não está conseguindo levar tudo para a base 3, né? Então, situações como essa, se você olhar para o primeiro membro, dá para pôr alguma coisa em evidência. Então, vou fazer fator comum em evidência. Vou colocar o 3 elevado a x em evidência. Repara que todos os termos têm 3 elevado a x. Aí quando você faz evidência, você pega o que você tinha antes e divide pelo que você colocou em evidência, né? Então vamos fazer essa conta aqui no rascunho. 3 elevado a x menos 1 dividido por 3 elevado a x. O que nós vamos ter? Divisão de potências de mesma base, né? Você conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ser o expoente de cima menos o de baixo. Repara que o x cancela. Aí vai ficar 3 elevado a menos 1. Só que 3 elevado a menos 1, lembra do expoente negativo? Inverte a base. Então vai ficar 1/3. Esse é o primeiro termo que vai aparecer aqui dentro do parênteses, ó. Bacana, repete o sinal. Agora fica 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Ah, professor, quero fazer com regrinha de potência. Pode? Pode.
3 elevado a x dividido por 3 elevado a x. Conserva a base, subtrai os expoentes. Aí x menos x cancela, vai dar 0, né? Todo número elevado a 0 dá 1. Tá lá. E para terminar, 3 elevado a x mais 2 dividido por 3 elevado a x. O que você faz? Conserva a base, subtrai os expoentes. O x cancela, aí ficou 3 ao quadrado, não? E você sabe que 3 ao quadrado é 9. Tá lá. E isso tudo é igual a 93. Bacana. Aqui dentro do parênteses, eu vou somar 1 com 9 e depois vou tirar o MMC. 1 com 9 dá 10, né? Igual a 93. Bacana, agora nós vamos tirar o MMC aí dentro. O MMC aqui dentro é 3, né? Então ficou 3 elevado a x, que multiplica 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 10 dá 30. E isso é igual a 93. Aí ficou 3 elevado a x, que multiplica 31 sobre 3 igual a 93. Aí a gente pode simplificar. 93 com 31 vai ficar 3 aqui e aqui 1. Aí se você melhorar isso daí, ficou 3 elevado a x. E esse 3 você passa para lá multiplicando. Vai ficar um 3 vezes outro 3. Ou seja, 3 elevado a x é igual a 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Igualei as bases. Quando as bases ficam iguais, você pode igualar os expoentes. Então a resposta é 2, né? Bom, gente, então percebam que essa letra D, a gente já fez fator comum em evidência. Em muitas questões você vai ter que fazer isso. E agora a letra E, também é um modelo um pouco diferente, tá? A gente tem um 7 aqui, que não consegue levar para a base 2, né? Isso daqui é um formato que a gente vai conseguir reduzir a uma equação de segundo grau. Então eu já vou passar tudo para o mesmo membro. Esse daqui foi lá para o primeiro membro negativo, esse foi para o primeiro membro negativo. Aí tá vendo esse 4? Você fatora ele. 2 elevado a 2 elevado a x. O 4 é 2 ao quadrado, né? E repete o restante. Aí, aqui você pode trocar de lugar os expoentes, porque você lembra que multiplica. Então, se você trocar de lugar, não vai fazer diferença nenhuma. Então, vai ficar 2 elevado a x elevado a 2. Não. Aqui é um 2 elevado a 2x, aqui também é um 2 elevado a 2x, você não alterou nada. E repete o restante. E agora nós vamos fazer uma mudança de variável. Nós vamos trocar o 2 elevado a x por outra letra. Por exemplo, por y. Então vai ficar y ao quadrado menos 7y menos 8 igual a 0. Pronto. Agora nós temos uma equação de segundo grau, a gente sabe resolver. Aí nós vamos usar a fórmula resolutiva, tá? Vamos fazer primeiro delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. No caso, quem que é o b? Menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a. O a é 1 e o c é menos 8. Menos 7 ao quadrado dá 49 e o finalzinho aqui está dando 32, né? 49 com 32 dá 81. Você fica feliz. 81 tem raiz exata. E agora a fórmula resolutiva. Beleza, mas aí reparem que a nossa equação que estamos resolvendo nesse momento está em y, né? Então nós vamos encontrar o valor do y. Y é igual
menos b, o b é menos 7, então vai ficar menos 7. Mais ou menos a raiz do nosso delta. Nosso delta deu 81. Dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 1. Então tá ficando assim. Ó. Aí você dá uma melhorada. Menos 7 fica 7. A raiz de 81 é 9, dividido por 2. Aí nós vamos encontrar y' e y duas linhas. Vamos lá, vamos fazer primeiro com mais. 7 mais 9, 16 por 2 dá 8. Agora com menos. 7 menos 9 menos 2 por 2 dá menos 1. Aí agora a gente tem que voltar na troca que a gente fez, porque afinal a gente quer os valores de x, né? Então você pega aqui, ó, 2 elevado a x pode ser 8, ou outra possibilidade, 2 elevado a x pode ser menos 1. 2 elevado a x igual a 8, você já sabe como resolver. Nós vamos fatorar o 8. O 8 fatorado você já sabe que é 2 ao cubo. E aí aqui a gente iguala os expoentes, né? Ó, a base ficou igual aos expoentes. O x é 3. Beleza. E esse de baixo, 2 elevado a x dando menos 1, a gente não consegue nenhum valor para x real que atenda aquilo dali. Pode tentar aí. Números negativos, o zero, números positivos, frações, nenhum vai dar menos 1. Então esse não convém. Bacana. Então o conjunto solução tá lá. Nós encontramos como raiz o número 3, beleza? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Se tiver gostado, deixa o like aí pra mim e se inscreva no canal. No mais, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!